Então, boa noite oficialmente, né? O objetivo desse encontro é a gente conversar um pouquinho, né, sobre o mestrado Sui Holy Fire 3 World Psi Reiki, para que vocês possam entender as diferenças, tirarem as dúvidas. E depois nós vamos fazer a experiência, né, do Oceano de Amor Sagrado, que é uma experiência, assim, que, para mim, foi algo muito marcante, né? Eu cheguei no Holy Fire através dessa experiência, e por uma curiosidade, assim, né? Experiência, achei até o nome meio esquisito, né? Daí eu falei, deixa eu ver o que que é isso, era uma mestre que eu confiava, e eu cheguei até essa experiência e foi realmente algo bem transformador para mim. Eu vou ter algumas pessoas aqui que já me conhecem, mas eu vou me apresentar, né? Sou Paula Batista. Minha formação inicial, né? Eu sou engenheira, e percorri aí, como todo engenheiro, né, vários caminhos. Trabalhei como engenheira, tenho uma clínica veterinária há 23 anos, tenho uma conexão muito grande com os animais, trabalho com reiki animal também. E eu cheguei no reiki, assim, porque era uma energia que me fazia bem. E sempre que eu estava praticando o reiki e fazendo o reiki nas outras pessoas, eu tinha uma intuição que o reiki era muito mais que aquilo e que eu precisava buscar, né? Então, depois de ser mestre de reiki, eu ainda tinha essa coisa de que o reiki tinha mais coisa, que eu tinha que estudar, que eu tinha que buscar informação. E nessa busca, né, eu passei por uma série de escolas e de cursos, né? Aí eu fiz toda a minha formação completa no Instituto Brasileiro de Pesquisa e Difusão do Reiki. Então, fiz toda a formação Usui de novo, toda a formação do Karuna, fiz o mestrado do Gendai, fiz todos os cursos que o Instituto oferecia. Com o Instituto, eu fui para o Japão. E quando eu cheguei no Japão, né, eu fiz toda a formação, né, do Reido Reiki, né, desde o nível 1 até o nível de professorado. E ali eu entendi, eu percebi que tinha uma diferença, né, da forma que nós, ocidentais, lidávamos e praticávamos o reiki com a forma que os orientais praticavam. E isso me trouxe, assim, eu voltei de lá, uma busca de entender, assim, a essência do reiki, né? De buscar, assim, como o Mikao Usui trazia o reiki, como foi a busca dele. E para me conectar com essa essência, eu passei por várias escolas, né, buscando, principalmente escolas japonesas. Então, eu fiz a formação do Gendai Reiki Ho, que é um sistema de reiki desenvolvido pelo Doi Hiroshi. Então, eu fiz toda a formação no Brasil, fui para o Japão de novo, fiz a formação com ele. Quando eu voltei para o Japão, eu estudei o Reido Reiki de novo. E eu comecei a mergulhar muito nessa essência da sabedoria oriental, que é toda a base que que fundamentam o reiki, né? Então, assim, eu fiz muitos cursos buscando, assim, me aprofundar no reiki, entender o reiki, assim, porque no Japão ele é muito visto como uma filosofia de vida, um caminho de iluminação. E é legal falar, quando a gente fala de iluminação, o que é iluminação para o reiki, né? A gente se conectar com o nosso propósito, tá vivendo o presente, o aqui e agora, sem estar apegado ao passado, sem estar lá com as ilusões do futuro, mas vivendo aqui, agora, o hoje, né? E então, assim, essa é a verdadeira busca, né, de Mikao Usui. Então, assim, todo esse trabalho do reiki foi entender melhor, né, como que o reiki funcionava e poder trazer, viver o reiki, né, como esse caminho de iluminação, como essa filosofia de vida e também como uma técnica terapêutica. Mas, por incrível que pareça, né, o aspecto terapêutico do reiki foi um achado de Mikao Usui, né, não foi a busca dele. Né, a busca dele era a iluminação. A partir do momento que ele se conectou com a energia, ele sentiu que aquela energia tinha um poder de cura também, né? Até que a gente se sente bem após receber o reiki, porque tem um equilíbrio da energia, do yin e do yang. Bom, quando eu comecei a atender como reiki, senti que eu ia dar aula, quando eu resolvi que ia dar aula, eu comecei a praticar muito o reiki e atender como terapeuta. E nessa busca de ser uma terapeuta melhor e buscar, eu me conectei aos florais, à litoterapia, estudei psicologia analítica, hoje eu atendo como psicoterapeuta também. Então, assim, todo o meu trabalho ele é muito voltado ao desenvolvimento humano, né? A despertar pessoas para ir além, né, dentro do seu caminho. E o que é interessante do mestrado, né? O mestrado é um passo para quem quer ir além no seu desenvolvimento, né? Então, a gente faz o nível 1 e o 2,
né? Alguns sistemas têm um nível 3A, o Holy Fire ele tem uma estrutura um pouco diferente, ele dá o 3A e o 3B junto, voltando um pouco àquela origem de Mikao Usui, que eram 3 níveis, né? Então ele faz o nível 1 e 2, que pode ser junto, espera 6 meses, você pode fazer o mestrado Usui Holy Fire, e depois você pode fazer o Karuna, né? Então, a estrutura de curso do centro é um pouco diferente, mas o que é interessante, né? Então, você ir além com a energia, né? Então, cada nível de mestrado cada nível que você vai seguindo no Reiki, você vai ampliando a sua conexão e se conectando uma energia de uma frequência acima, né? Então, para o nosso desenvolvimento. E também nos prepara, para quem tem isso como uma missão, como um caminho, para sermos professores de Reiki. Quando eu fui para o mestrado de Reiki, eu não tinha intenção de ser professora, mas depois que eu estava ali, eu senti um chamado de dar aula, né? Em 2018, eu comecei a dar aula de Reiki, e aí que eu fui, né, buscando me aprofundar. Então, assim, e quando eu conheci o Holy Fire, eu senti que era algo tão potente e uma estrutura de curso tão bem estruturada que eu fiz toda a formação aqui no Brasil, depois fiz a formação com o Yelin Hand também, de nível 1 e 2, e depois o mestrado, e decidi, né, me tornar um membro profissional. Então, esse mestrado é um curso oficial do Centro Internacional de Treinamento de Reiki, inclusive o certificado dos alunos é um certificado emitido pelo centro, né? Então, eu, como sou membro profissional desse sistema, eu sigo as diretrizes de aula do William Hand, lá do centro dele, então o certificado que os alunos recebem também é um certificado internacional, um certificado que vem de lá. Mas, assim, eu estava dando aula de Reiki, estava tudo bem, por que eu decidi, né, mudar para esse sistema? Eu fui por curiosidade, conhecer a experiência, passei pela experiência, a experiência mexeu muito comigo, e eu me matriculei no próximo mestrado que tinha. E quando eu estava lá durante o mestrado, era tudo muito diferente do que eu tinha aprendido, mas foi algo que me transformou muito, né? Então, assim, eu senti que o mestrado ele foi muito terapêutico. Então, eu trabalhei muitas questões internas, porque para a gente evoluir, a gente precisa trabalhar, né, os nossos aspectos sombrios. Então, assim, o curso ele foi muito terapêutico para mim. Eu saí de lá com muita energia para realizar coisas e sentir assim, dentro de mim que, que era um chamado espalhar essa chama do Holy Fire e trazer mais pessoas para esse sistema. O Holy Fire, segundo William Hand, é uma evolução do Reiki. A gente acreditava, assim, né, e acho que todos nós aqui que passamos pelo Reiki, que você faz o nível 1 tem uma energia, o 2 tem uma energia, o 3 tem uma energia, e que essa energia ela é fixa, que você não vai ampliar essa energia. Nos escritos que foram achados lá do Doiroshi, dos alunos de Usui, está escrito lá que a energia pode ser desenvolvida e que ela pode, tanto na qualidade como na quantidade que você canaliza. Então, que o reiki ele pode ser desenvolvido. Se a gente olha para a história do reiki, a gente vê que o reiki foi desenvolvido pelo Mikao Usui, pela Sujiro Hayashi, pela mestre Takata, pelo Doiroshi e outros mestres que trouxeram, né? Como William Hand, que foi quem desenvolveu o Sui tibetano e depois trouxe o Holy Fire. Então, quando você olha para esse aspecto de evolução, né, a gente acha que as coisas são muito estáticas, então você acha que está tudo bem, né? Mas quando você passa por um mestrado, o Sul Modified, que eu passei por esse mestrado, eu vi que aquela energia foi muito transformadora para mim. E o que mais me chamou a atenção, assim, é o movimento que trouxe para a minha vida, né? A minha meditação com a energia, quanto essa energia foi me direcionando para o meu caminho, e eu me sinto cada vez mais conectada com o meu propósito de vida. Então, assim, eu vejo o quanto isso me transformou mesmo de me conectar a essa energia. Eu senti esse chamado de dar aula. Na época, tinha uma professora dando aula, foi com quem eu fiz o curso, e eu fui a segunda professora da aula desse sistema no Brasil. E era algo muito novo, mas o que me pegou, né? Quando eu estudei com o meu mestre, ele falava que durante a sintonização, a gente criava um vínculo energético com o aluno e que esse vínculo era uma responsabilidade muito grande. Quando eu vejo um sistema Holy Fire, que você faz uma sintonização no aluno, que a gente chama de colocação, e quem sintoniza o aluno é a própria energia, isso para mim foi algo muito libertador. Falei, nossa, eu não estou no meio do aluno e da energia. Cada aluno vai acessar a energia, a frequência que ele está preparado para acessar nesse momento.
Então, eu não vou estar atrapalhando nada. Então, isso me trouxe uma liberdade. No momento que eu conheci o Holy Fire, foi o auge da pandemia e eu estava dando aula online. E para quem conhece o sistema Usui tibetano ou outros sistemas, a sintonização tem uma série de passos que a gente precisa fazer no aluno, e você fazer isso, né, presencial ou online é muito demorado, porque você faz aluno por aluno. Quando a gente vai dar aula de Holy Fire, a gente faz a colocação, por exemplo, e todos os alunos passam pelo processo junto. Então, assim, é muito mais simples. E eu percebia que os meus colegas esbarravam muito nessa coisa de, será que eu vou sintonizar certo? Então, a gente ficava estudando aquele passo a passo, que é uma série de procedimentos que você faz para sintonizar o aluno, e isso causava uma insegurança muito grande para as pessoas começarem a dar aula. Muitas pessoas tinham uma conexão grande com a energia, tinham um conteúdo, né, profundo de estudo, mas tinha medo de sintonizar. Quando você vem para o sistema Usui Holy Fire, ou para o sistema Holy Fire de uma forma geral, a sintonização é muito simples. A gente faz uma meditação guiada, coloca o aluno numa frequência pronta para receber a iniciação, e ele é entregue ele para o Holy Fire e para a luz, e ele é sintonizado diretamente na fonte. Então, não tem como dar errado. Então, isso eu acho que tira um obstáculo, que é aquele medo da sintonização, que a maioria de nós tem, e eu já passei por esse medo. Né? Eu treinei muito para dar meu primeiro curso, porque eu tinha medo de errar a sintonização. Tipo, fora isso, né, o que mais me trouxe, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer trabalhos voluntários e coletivos. Eu gosto de grupo de estudo, terapia em grupo, proporcionar esse atendimento para muitas pessoas, né? E as experiências do Holy Fire, você pode conduzir uma experiência de 20 minutos para uma pessoa ou para 1000 ao mesmo tempo, e todas vão receber de acordo com a necessidade de cada uma, porque quem direciona o atendimento é a própria energia. E eu tenho usado muito, 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 muito no consultório. Então, para quem é terapeuta, é algo que traz assim um recurso muito grande nos nossos atendimentos. O sistema, quando você olha ele como sistema, ele é muito bem estruturado. Então, assim, para você, estou buscando mestrado porque eu quero trabalhar minha evolução espiritual. Você encontra caminhos dentro do sistema, né, de autoignição para você. Você pode fazer autossintonização, você pode conduzir as experiências para você mesma. Você tem técnicas de meditação para que a energia guie as suas decisões e te traga clareza. Então, tem uma série de ferramentas muito legais se você busca o seu desenvolvimento. Se além do seu desenvolvimento você é terapeuta, você tem uma série de ferramentas para aplicar no consultório. E para quem busca dar aula, você encontra assim uma estrutura que, se você segue isso, não, assim, é algo que já te traz pronto o que você precisa. Aí a sua parte qual é? Se vivenciar a energia para que o teu ensinamento tenha fundamento, tenha lastro, que você consiga transmitir uma verdade. Então, a gente não consegue transferir o que a gente não vivenciou, né? Então, o que acontece? Você recebe esse material que traz aqui, primeiro, um suplemento de como dar aula online. Explica todas as técnicas de como fazer práticas online, de todas as técnicas que a gente ensina nos níveis 1, 2, no mestrado, em tudo o que você precisa, tem aqui como fazer. Então, isso facilitou muito para quem dá aula online. Tem todas as explicações para você dar aula presencial. Ele traz os roteiros muito bem detalhados, tem um capítulo sobre o ensino do Reiki. E nesse capítulo ele traz tudo muito... Eu acabei não marcando assim, não sei se vou achar assim tão simples, mas ele traz os roteiros de aula, tudo que a gente precisa, né, para poder dar aula. Então, por exemplo, assim, você vai pegar treinamento de Reiki nível 1. Então, aqui ele começa com um roteiro, desde, se for online, né? Como você vai... As pessoas vão se apresentar, você vai explicar como funciona o Zoom, o que você vai ensinar primeiro. Ele traz uma sequência que deixa qualquer pessoa segura.
E ele vai relacionando aqui dentro do roteiro esse livro, que é o Toque Curativo, que é a apostila que os mestres Holy Fire podem adotar como material didático. Então, assim, no meu curso de Reiki de nível 1 e 2, eu adoto essa apostila como um material didático. Inclusive, essa turma, né, que está procurando a gente, as pessoas que estão inscritas nesse grupo, as pessoas que estão pedindo, né, que estão nos procurando, eu vejo que tem muita gente incentivado a fazer o mestrado para dar aula. E aí eu senti, estava conversando com a Joyce, eu senti assim, hoje eu fiz uma meditação antes de estar aqui com vocês, e me veio assim uma orientação, né? Que esse grupo, né, muita gente está buscando dar aula de Reiki. Então, não faz parte do material didático que a gente oferece no curso de mestrado, porque no curso de mestrado você recebe a apostila de mestrado, mas eu senti no meu coração, né, que as pessoas que estão aqui, né, que vão se inscrever aqui para esse curso, né, quem se inscrever aí até quinta-feira, entrar nesse curso, vai receber, né, esse toque curativo, porque esse manual, o toque curativo, ele associado com esse roteiro de aula, te prepara assim, muito bem. E isso não é elaborado de forma aleatória, né? A elaboração desses manuais, e principalmente esse manual, é fruto de um trabalho de mais de 30 anos do William Hand. Então, o William Hand, ele leciona Reiki há muito tempo. Eu não sei quanto tempo exatamente tem o Centro Internacional de Treinamento de Reiki, mas ele é mestre de Reiki desde 1989, né? Então, assim, eu não estava nem sonhando em entrar na faculdade, eu já era mestre de Reiki, já estava dando aula, né? Então, esse material, ele é elaborado por um grupo, né, encabeçado por ele, de alguém que tem muita vivência com Reiki. E uma coisa legal, que eu estava conversando até com a Francisca aqui no começo, né? Porque, assim, o Reiki hoje tem muita informação. Né? A história do Reiki, eu falo que ela é uma colcha de retalhos que está sendo descoberta, e cada hora a gente descobre um pedacinho, mas a parte histórica do Reiki, como o William é um grande pesquisador e tem uma relação muito próxima com o do Hiroshi, que também é um grande pesquisador do Japão, tudo que está escrito aqui é baseado em evidências, é documentado. Então, assim, é um material de muita que a gente pode confiar, né, e de muita profundidade. Então, ele trabalha assim sobre o que é o Reiki, como que ele funciona, fala sobre as sintonizações, ele fala sobre a história, inclusive, do Reiki antes de Usui, porque Reiki no Japão é a energia, né? Então, quando ele fala sobre o Reiki, ele fala sobre a energia. E essa energia universal cósmica era usada em outras técnicas antes de Mikao Usui. Então, quando a gente fala de Reiki aqui no Brasil, é o Reiki Usui. Então, ele traz toda essa parte histórica, muitas técnicas, o manual de técnicas do Hayashi, é realmente um material muito profundo. E se a gente se debruçar, né, como quero dar aula, se eu me debruçar em cima desse material, ler, estudar, paralelo a isso, né, praticar o reiki, né, praticar, criar o que eu falo, criar intimidade com a energia, né? Vou repetir aquela frase do William Hand, que ele fala assim, ser um bom mestre não é ter maestria sobre o reiki, é permitir que o reiki seja seu mestre, né? Porque, assim, conhecer o reiki, assim, a gente precisa, para a gente entender o que é o reiki, a gente precisa deixar que a energia nos guie, porque ela vai nos mostrar o que realmente é o reiki. E é dentro dessa linha que eu trabalho, né? E de criar cada vez mais conexão e incentivar os meus alunos a criar essa conexão. Esse mestrado são 3 dias de muita prática. A primeira vez que eu me inscrevi no curso, falei, nossa, 3 dias sentado na frente de um computador assistindo aula. Mas tem tanta prática, tanta experiência, é tão dinâmico que o tempo passa e a gente não sente. E aí chega no último dia, parece que a gente nem quer ir embora, né? Porque tá bom. Então, assim, eu acho que eu falei as principais coisas, né, que eu acho que é interessante, assim, para a gente, que acho que é importante compartilhar com vocês, né? Então, assim, o que me fez a chave da virada. Quando a gente fala do Holy Fire, ele tem umas características da energia e a forma que ela nos guia. E quando ele fala que esses benefícios começam a partir do
do nível 1 e 2 e se intensifica no mestrado, foi o que me fez virar a chave e começar a dar aula dentro desse sistema. Porque eu percebo que esse sistema, ele traz uma evolução da energia Reiki muito pronta, muito atual, né? Que traz o que realmente a gente precisa. A gente vive um mundo de muitas mudanças. Para se adaptar nesse mundo, a gente precisa ter o quê? Equilíbrio. A gente precisa ter resiliência. A gente precisa ter facilidade de mudança. E o que eu aprendi assim no sistema Holy Fire, né, que tem uma experiência que chama Curando no Rio da Vida, é que nesse rio da vida eu preciso ser água, eu preciso fluir. E às vezes a gente acaba sendo pedra, né? Então, a conexão com essa energia foi me mostrando, às vezes de uma forma muito simbólica, e que eu fui entendendo ao longo do tempo, um direcionamento de caminho mesmo, né? Tem alguma coisa que você acha interessante colocar, que eu ainda não coloquei, Joyce? Alguém tem alguma dúvida, pode abrir para as perguntas. Quem à Não, vontade. acho que você falou tudo. Então, tá bom. Agora sim, né? Eu poderia falar horas sobre o Holy Fire, mas isso eu acho que fica muito vazio, né? Se a gente não tiver a oportunidade de se conectar a essa energia através da experiência. Então, a experiência do mestrado, a experiência do Oceano de Amor Sagrado, é uma experiência que ela é indicada para você aplicar, né, num grupo grande, né, assim, pode ser num consultório, mas quando a pessoa chega, né, que ela tem muitas questões e às vezes não está muito definido, assim, porque ele tem frequências muito diferentes que atuam em vários aspectos, né, da nossa psique, do nosso corpo. Então, tanto questões físicas, emocionais, espirituais, ele tem uma gama muito variada de energia, né? Então, e cada um de nós aqui vai receber exatamente o que nós precisamos nesse momento. Então, cada um de vocês podem ter questões diferentes que vai ser tratado. Então, como que funciona, né? Quem nunca fez uma experiência Holy Fire? Eu vou guiar vocês, é uma meditação, uma guiada bem curtinha. Vou colocar vocês na frequência da energia, né? Vou colocar numa frequência abertos para receber essa energia, e vai chegar um momento que a energia vai conduzir vocês na experiência, e nesse momento eu paro de falar. E aí, no momento certo, eu trago vocês de volta. Esse silêncio dura aí uns 15 minutinhos, que é o tempo que vocês vão ter para receber essa energia, receber esse reiki, e o que vocês estão precisando tratar nesse momento. Né? Se por acaso cair a conexão, não se preocupe, vocês estão na experiência, eu vou estar atenta, posso trazer de volta. No final, quem quiser compartilhar o que sentiu, eu acho que é interessante, né? Para a gente. Né? Eu gosto desses compartilhamentos, eu acho que eles são muito ricos. Então, assim, vocês podem ficar durante a experiência sentados, deitados, mudar de posição ao longo do processo, que não interfere, tá, na experiência. Experiência de amor sagrado, do sistema Holy Fire 3, Worship Reiki. Respire profundamente algumas vezes e relaxe. O oceano de amor sagrado é um oceano de luz líquida que contém muitas cores e frequências, que fornecem cura para uma ampla gama de condições e problemas. A energia é muito reconfortante e maravilhosa. Você pode mergulhar, respirar embaixo da água. Lembre-se que é um oceano de luz. Você pode, durante a experiência, visualizar as chamas do Holy Fire. Você pode tocá-las, porque é uma energia.
Então, feche os olhos, respire profundamente. É um lindo dia, quente e ensolarado. Você está andando por um caminho em uma bela floresta. Ao inspirar, você se nutre com a essência vital da floresta. E a cada passo que dá, a energia da terra penetra seu corpo pelas plantas dos seus pés. Você vai caminhando, caminhando, sentindo o cheiro das plantas, a energia vital da floresta. Você se sente conectado com a paz, com a harmonia da floresta. E ao caminhar, você percebe que vai ficando cada vez mais claro e que você está chegando ao limite da floresta. Ao sair, você percebe que o caminho vai ficando cada vez mais arenoso e começa a ouvir o som do oceano. Você vai caminhando pela praia e logo à sua frente está o oceano de amor sagrado. Um dia maravilhoso e você vai caminhando na beira da água. Enquanto você caminha, você percebe um tronco que foi depositado na praia pela maré, criando um bom lugar para sentar e se encostar. Vá em frente, caminhe até o tronco. Sente-se nesse lugar e relaxe. Este oceano não é um oceano comum, é um oceano de amor sagrado. Nesse momento, preste atenção no som da sua respiração e imagine que é o som das ondas quebrando na praia e depois fluindo de volta ao oceano. O oceano de amor sagrado está guiando você agora. Siga as suas orientações. Nesse momento eu vou parar de falar e no momento oportuno eu chamarei vocês de volta. Permita que o Holy Fire Reiki e o oceano de amor sagrado te guiem nessa experiência.
vocês podem continuar com essa experiência o tempo que se sentirem guiados. E quando estiverem prontos, respire profundamente algumas vezes. Traga a atenção para os olhos. E quando se sentir confortável, pode abri-los. Quem quiser compartilhar a experiência, fique à vontade.